Olá, empreendedores! Está começando mais um Ação Talks, a casa do empreendedor e empreendedor espartano. E hoje a nossa convidada é a Vivian Passin de Sá, a CEO da VPS Cosméticos. Hoje o Ação Talks é da beleza. Vamos fazer um bate-papo sobre a história empreendedora da Vivian e mostrar um pouquinho das novas tendências de cosméticos para cabelos, que já estão nos maiores salões de beleza de todo o Brasil. Oi, Vivian! Oi, Michel, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer o convite. Eu estou muito honrada e lisonjeada que você me convidou, né, para participar desse podcast que já é de tanto sucesso, né? Então, gratidão. Muito obrigado, Vivian, pelo aceite de vir até aqui e falar um pouquinho sobre a sua história empreendedora também e desses produtos maravilhosos da Labrisa, né? Sim, obrigada pela oportunidade, né? Porque a nossa empresa está em expansão. Aí, quando você me convidou, eu pensei, será que eu tenho todo o know-how para estar aqui, né? Mas, mais uma vez, agradeço. Tem todo o know-how, sim, e acredito que o nosso bate-papo hoje vai servir de inspiração para muitas mulheres também que estão empreendendo ou que desejam empreender. Vai dar um gás a mais para elas também, né? Quando você me convidou, eu falei para você, né? Eu disse, será que eu tenho a agregar? Daí você falou, não, você pode estar lá para inspirar outras pessoas a iniciarem um negócio, a desenvolverem, a irem atrás do seu sonho, né? Que é o meu caso. Então, por isso que a gente está aqui. Se a gente atingir uma pessoa, já está valendo, né? Com certeza. Eu penso da mesma maneira. Agregar conhecimento, né, para essas pessoas, né? Isso aí. E facilitar também o caminho do empreendedorismo delas, né? Sim, exatamente. Vivian, vamos começar você contando um pouquinho a tua história empreendedora. Como começou? Do que tu se alimentou para conseguir empreender nesse mundo lindo que é dos cosméticos para cabelos, né? Que embelezam tantas pessoas por aí, tantas mulheres principalmente, né? Conta um pouquinho para nós sobre como tu começou. Assim, eu desde criança, o meu sonho era ter uma empresa, desde sempre. Tanto que quando eu fui fazer faculdade, eu estudei administração. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em gestão comercial, só que eu não sabia bem em qual segmento que eu queria empreender. Eu não sabia, porque a gente às vezes não tem isso muito nítido, né? Então, eu fui... primeiro eu trabalhava... o meu primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa onde eu era compradora. E a parte, coincidentemente, a parte que era de eventos, de cosméticos, que era uma empresa de indústria. Mas quando tinha eventos, era a parte que eu já mais me identificava. Aí, depois, quando eu vim morar para Chapecó, que agora eu já estou morando em Chapecó, já fazem 18 anos... Aí eu fui trabalhar numa empresa onde eu era representante comercial de uma empresa de cosméticos, mas não concorrente da Labrisa. Era uma empresa de cosméticos mais na linha de farmácias e tal, né? Salões também, mas mais farmácias, né? Então, eu me identifiquei muito com o segmento, muito mesmo. E aí, em 2019, com o apoio do meu marido, Paulo, eu pensei, eu quero abrir a minha empresa e quero empreender. Aí a gente entrou eu peguei uma distribuidora, eu peguei uma marca, né? E logo veio a pandemia. Nossa! Aí eu pensei, meu Deus, parece que eu não fiz a coisa certa. Porque daí eu pensei, meu Deus, agora eu investi tudo que eu tinha para abrir essa empresa e veio a pandemia. E foram praticamente 2 anos de pandemia. Dá um choque, né? E a primeira coisa que fechou foram os salões de beleza, né? Sim, que é o teu carro-chefe hoje, né? Que é o meu carro-chefe. Aí eu pensei, meu Deus. Mas a gente continuou. Aí a gente ficou um tempo com essa marca e não deu muito certo, porque era uma marca que não era exclusiva para salões de beleza. Ela tinha também na internet, né? Nesse sentido. E os cabeleireiros, eles dão muita importância para as marcas que são exclusivas de salão de beleza. Aí, em 2022, a gente entrou com a Labrisa. Então, a Labrisa, aí a gente foi conhecer a indústria, né? É uma empresa, assim, relativamente nova, como a VPS Cosméticos. Então, a gente vai crescer juntos, porque ela é uma marca nacional,
ela é uma marca que está entrando agora no mercado, né? Fazem 4 anos que a Labrisa está no mercado. Então, a gente... E é uma marca, assim, que ela é desenvolvida totalmente... Ela é brasileira. Nossa! Então, isso que é legal, porque... É um diferencial, né? É um diferencial, porque ela é uma linha que ela trata os cabelos... existem muitos concorrentes, muitos bons concorrentes no mercado, mas às vezes são marcas que são holandesas ou são europeias, né? Então, a Labrisa é desenvolvida para os nossos cabelos com etnia, com essa nossa mistura de culturas Essas que a gente... miscigenação, né? Maravilhosa. Exatamente. Então, por isso, assim, a gente está entrando, já estamos nos maiores e melhores salões de beleza de São Paulo. Em São Paulo já é muito conhecida. Aqui no Sul, a gente está fazendo um trabalho agora, né? Mas, assim, a gente está tendo muito sucesso, muito retorno, feedback muito produtivo, muito positivo por parte dos clientes, né? Então, resumindo, mais ou menos... Que legal, que legal. E é bem interessante saber que é do Brasil, é brasileira mesmo, né? É brasileira. Não foi cópia, né? Não foi cópia, exatamente. Porque o brasileiro gosta de copiar muito, não gosta de criar. Sim. E esse é um problema que eu vejo aqui no Brasil, né? A gente copia muito de fora, né, as coisas. E eu vejo essa gama de produtos aqui em cima da mesa, eu fico até estarrecido, porque é muito linda, as embalagens são lindas também. Sim. Então, o visual do produto já é extremamente diferenciado. Legal. Né? E assim, a nossa empresa, a VPS Cosméticos, a gente sempre fala, tanto que a nossa missão, a gente fala que nós não somos uma empresa que vende propriamente um produto. A gente transforma vidas. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem uma academia Labrisa aqui em Chapecó, onde a gente, além de vender o produto, a gente faz um discovery de produtos para ensinar o profissional a utilizar o produto corretamente. E aí a gente precisa de modelos, pessoas reais para irem lá fazer os cabelos. Então a gente procura pegar pessoas da sociedade, pessoas mais, às vezes, que não têm acesso a um bom profissional por motivos financeiros, né? Então, a pessoa vai lá, faz os seus cabelos e é unânime. Todo mundo sai de lá porque a beleza aumenta a autoestima da pessoa. Então, a pessoa vai lá, ela sai, ela dá abraço na gente. Às vezes, já aconteceu da modelo, no outro dia, ela levar um presente pra gente, por a gente ter convidado. Legal. Então, assim, isto é muito gratificante. Então, outro dia a gente estava pensando, qual vai ser a missão da nossa empresa? Então, a missão da nossa empresa é transformar vidas. Então, eu acho que isso aí é um diferencial também, sabe? Porque a gente se preocupa muito com o bem-estar, a gente vende o produto lá para o salão de beleza, mas a gente dá todo o apoio, a gente dá a parte... a gente tem cursos de gestão, a gente tem curso de marketing, a gente tem curso na linha de inteligência emocional, porque hoje o cabeleireiro, ele não é só um profissional que vai lá e faz o cabelo. Ele é tudo. Ele é um psicólogo, ele é alguém que dá conselho, ele é alguém que ouve, sabe todos os problemas dos seus clientes. E às vezes ele fica muito sobrecarregado, porque quando é a vez dele falar, ninguém consegue ouvir, né? Então, a gente também dá esse suporte para ele saber filtrar essas energias, para ele conseguir, talvez não pegar para ele essa carga pesada, né? Então, a gente tenta tornar a vida do nosso cliente, assim, parceiro. Realmente, a gente está formando um time, né? Isso que está sendo o nosso diferencial no mercado. Nossa, é muito interessante entender um pouquinho esse mercado, porque é um mercado de nicho mais exclusivo, né? Sim. Que é mais focado em salões de beleza, né? Mas é muito legal saber que um produto brasileiro está sendo extremamente valorizado e respeitado, né, aqui no Brasil, né? Tanto que o Suélio, ele é o dono, ele é o fabricante, ele é o dono da Labrisa, né? A gente é distribuidora aqui em Santa Catarina. A nossa distribuidora atende todo o oeste e o meio-oeste, e o oeste e o meio-oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Então, é uma região relativamente grande, né? Mas o Suélio, ele fala sempre assim que a gente tem que trabalhar em time. Ele faz convenções onde ele reúne todos os distribuidores, né? Porque ele sempre fala a frase do Raul Seixas, que um sonho que se sonha só é apenas um sonho.
E um sonho que se sonha junto é uma realidade. Então, a gente tem reuniões, a gente tem convenções onde a gente troca experiências. Porque, às vezes, um distribuidor já testou uma forma e deu certo. Os outros vão para não perder aquele tempo. Porque tudo que a gente perde tempo, a gente está perdendo dinheiro, é custo, a gente na estrada, né? E hoje, apesar de ter muita internet, muita mídia, mas a parte pessoal pesa bastante ainda. Porque eu vejo, assim, que às vezes a gente vai visitar o nosso cliente pessoalmente, é muito bom, porque é um momento que ele para tomar um café, para ele desabafar, ele faz o pedido com a gente, faz, mas ele desabafa, ele conta a sua história, ele precisa daquele momento. Então, essa humanidade a gente está tendo também na nossa empresa. Então, isso aí eu acho que é isso que é a vida, sabe? A gente tem que trabalhar, a gente tem que conseguir as coisas, mas eu quero a nossa empresa, assim, o meu projeto de vida além de trabalhar na área da beleza, que é uma área que eu adoro, que eu super me identifico, que eu acho que a maioria das mulheres, né, se identificam também, mas é uma área, assim, que eu vejo que a gente pode trabalhar na parte social também. Então, a gente pode... eu tô com um projeto que não sei se vai sair esse ano ainda, mas talvez saia, mas é um projeto, assim, que a gente tem a Academia Labrisa e a gente quer dar cursos para pessoas carentes, para as pessoas irem lá aprender a ser talvez um auxiliar de cabeleireiro, para daí talvez já ter uma profissão, entende? Então a gente tá com esse projeto, né? Tomara que dê tudo certo, mas a gente também quer fazer isso daí, sabe? Nossa, e isso é uma coisa muito linda. Uhum. Porque tu tá formando profissionais pro Sim. mercado de trabalho. E tá dando dignidade para aquela pessoa, Justo. porque a pessoa, às vezes, não adianta você só dar, só ajudar e tal. Você tem que ensinar a pessoa a conquistar. Então, é isso que a gente valoriza muito, que a gente tá buscando, que a gente vai fazer o diferencial, né? Então, ano passado, no Dia das Mulheres, a gente fez um evento muito legal. Ali, acho que eu não sei se eu comentei com você, mas a gente fez um evento muito legal em conjunto com a Prefeitura de Chapecó, ali no centro de eventos. Então, a gente fez transformação em 10 pessoas da comunidade. Então, a gente pegou, a Prefeitura nos encaminhou os nomes das pessoas e essas pessoas tiveram um dia de princesa. Então, a gente levou elas no salão de beleza, a gente mudou o cabelo, a gente pintou, a gente cortou, fez maquiagem, arrumou as unhas, fez a sobrancelha. Então, elas ficaram assim... E aí, no final, elas foram fazer um desfile lá no centro de eventos. Isso para elas, assim, teve umas que falaram, meu Deus, eu nunca tive um momento assim. E às vezes, para nós foi só um dia que a gente... Mas para eles foi um divisor de águas, algo que talvez mudou a vida para melhor. Então, isso aí foi bem, bem legal também. Eu sempre falo, é muito mais do que somente negócios. Uhum. É muito mais do que somente a tua empresa ou a minha empresa. Uhum. É muito mais que isso. Exatamente. Né? Tu auxiliar as pessoas, tu ajudar as pessoas Uhum. de uma maneira assertiva, que vai auxiliar elas tanto na parte estética, trazendo um conforto para elas no visual, né? E tanto na parte mental, com esses treinamentos, com essa parte que você falou da academia também, né? Você quer criar como se fossem técnicas, né? Técnicas, exatamente. Onde o profissional que... A gente já tem um cliente que ele se destaca em uma determinada área. Por exemplo, ele já se destaca em técnicas de mechas. Aí, ele vai dar aula de o módulo de técnica de mechas vai ser esse profissional. Você vai ajudar dos dois lados. Tu vai dar confiança para o profissional ministrar um curso e você também vai dar o conhecimento para aquela cliente sair dali e sabendo, olha, agora eu já estou pronta para o mercado, eu posso ir trabalhar num salão para aprender mais, daqui a pouco eu vou ter o meu próprio salão, porque o salão de beleza é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Às vezes a pessoa pensa, né? É uma empresa, então... E outra coisa também que eu acho legal a gente ressaltar é que eu também, apesar de ser a CEO da empresa, mas eu também tenho a minha região de vendas, porque a nossa empresa está iniciando, então a gente tem que fazer um meio que de tudo, né? Então,
Um dia eu assisti um podcast que eu assisto muito, eu sigo muito o Thiago Concer. Muito bom. Adoro, Muito sigo bom. ele. Muito bom. E uma vez ele falou num podcast, ele falou assim, que um representante, um vendedor, tem que estudar tanto quanto um médico, porque tudo tem técnicas. E a partir do momento que eu pensava... Nossa, eu nunca tinha caído a ficha, sabe? Então, quando caiu a ficha, todos os dias eu acordo meia hora antes. Todo dia? Todos os dias, disciplina. E aí, eu assisto alguma coisa relacionada a vendas. Às vezes, tem coisas que a gente já sabia, mas outros detalhes, às vezes, que você pensa, meu Deus, essa técnica eu não sabia. E a gente procura ter essa técnica. Então, para tudo na vida, a gente tem que estudar, entende? E, às vezes, o ramo de representação, de vendas, às vezes a pessoa fala, não deu certo, vai ser vendedor. E não é. Você tem que estudar, é difícil, a gente está na estrada, a gente está em dias de chuva, né? Quem vê nos stories da empresa parece que é tudo normal, mas a gente carrega a caixa, a gente leva produto, a gente faz demonstração. Então, assim, a gente faz demonstração na nossa Academia Labrisa, onde o cliente vem até a empresa. Mas como a gente atende a região do sudoeste do Paraná, que é distante geograficamente, a gente, às vezes, leva a nossa mala técnica até o salão de beleza e faz a demonstração lá. Então, tudo isso também dá um trabalho para você. Você tem que se organizar, você tem que colocar tudo dentro do teu carro, chegar lá, arrumar tudo bonito, passar as técnicas para o profissional, voltar. Às vezes, volta de noite com chuva. Não é só glamour, né? Não é só glamour, não. Então, o glamour, a gente mostra o glamour. Mas no dia a dia, administrar uma empresa... Quando eu sonhava em ter uma empresa, eu achava que era mais fácil. Verdade, eu achava que era mais fácil. Hoje eu vejo, sim, que todo dia tem uma dificuldade, todo dia tem um aprendizado. A gente erra, eu já errei muito, né? Mas a gente está todo dia aprendendo e a gente tem que... Outra coisa que me ajudou muito na empresa foi que eu fechei uma consultoria. Até, inclusive, eu assisti o podcast teu, que foi o Solano. Ele estava aqui no teu podcast. Fechou com a Senda? Fechei com a Senda. Olha que legal. Super indico, porque, assim, é bem legal, sabe? Então, assim, você tem que abrir a mente, porque, às vezes, por orgulho, ou você pensa, eu sei fazer tudo. Mas a gente, às vezes, tu precisa de uma consultoria, porque daí a pessoa de fora, ela sabe te falar exatamente quais os pontos fracos da tua empresa, para que você não erre, porque cada erro que a gente faz significa um custo. E muito alto. Muito alto. Às vezes, tu errar alguma coisa. Então, você investindo nessa parte de consultoria, o erro que tu não cometeu já paga a consultoria. Então, eu acho, assim, muito legal e ajuda a gente a ter mais disciplina, porque às vezes, como a gente acha que a gente pode fazer tudo, mas com a consultoria, ele dá algumas limitações pra gente. Então, a gente fica mais regrado ainda, procura fazer tudo mais certo, né? Para padronizar, exatamente, para padronizar a empresa. Por quê? Porque a empresa, ela já existem processos que já foram testados. Então, para que a gente vai ficar testando na tentativa de acerto e erro, se alguém já testou para a gente? Talvez, aí teve gente que me falou, mas para que você vai pegar a consultoria? Porque não é uma consultoria financeira, é uma consultoria estratégica. É diferente de tudo que eu já imaginava, sabe? Então, assim, aí eu pensei, eu disse, não, eu vou pegar uma consultoria estratégica porque eles talvez não entendem do segmento de cosmético, talvez eles não entendem de cabelos, não entendem do profissional, mas eles entendem da gestão. O processo é o mesmo. Eles entendem da gestão, eles entendem da precificação, de como a gente vai fazer para gerar mais lucro, de como a gente vai fazer para ter uma ação estratégica para atrair mais clientes. Então, isso aí está nos ajudando bastante. Então, e aí, assim... E a nossa empresa, a gente está montando uma equipe também, né? Já tenho alguns profissionais que trabalham com a gente. Tem um representante, que ele é o meu braço direito e esquerdo e as duas pernas, né? Nós já temos 2 técnicos que trabalham, né? Que são ligados e são terceirizados, prestam serviço para a nossa empresa. Temos uma menina que faz o faturamento. Então, assim, a gente já está, assim, consolidado, assim, nessa parte. E todo mundo, que é legal, porque a gente trabalha
como a gente trabalha leve, eu sempre prego, porque eu já trabalhei em empresas onde o clima é pesado, sabe? Então, é tão ruim tu chegar de manhã e aquele clima pesado, aquela cara feia, entende? Então, a gente procura ter essa parte leve na empresa, porque eu também procuro muito fazer esses cursos de inteligência emocional, eneagrama, para entender a mente humana, porque cada um pensa de uma forma. E a partir do momento que tu consegue entender o jeito que a pessoa pensa, porque às vezes o que tu fala não é o que a pessoa entende, ela entende diferente. Então, assim, quando você consegue, torna leve o ambiente. Então, assim, por isso eu acho que a nossa equipe, outro dia a gente fez uma reunião e a gente falou, nossa, nós estamos com os melhores profissionais, estão aqui. Porque quando a gente faz os eventos, quando a gente faz os cursos, cada um sabe fazer tão bem a sua parte que existe falhas no processo, mas os clientes em si não percebem porque a gente está tão conectado que flui naturalmente. Acontece alguma coisa errada, um só olha para o outro e eu acho isso incrível. E era tudo que eu queria, sabe? Uma empresa onde fosse leve, onde não fosse pesado o clima. E se tem alguém pesado, não dá certo, não fica na nossa equipe. Já aconteceu isso, sabe? Quando tinha alguém que talvez não era tão conectado, ele não conseguiu ficar na empresa, permanecer, porque a gente trabalha dessa forma. A gente tem que correr atrás da lucratividade, do resultado, porque toda empresa precisa do resultado, mas a gente procura trabalhar o mais leve possível, até porque a gente está mais tempo na empresa, mais tempo trabalhando do que propriamente com a família da gente, né? Às vezes 10, 12, 15 horas, às vezes em viagem, dormindo em hotel. Isso aí, exatamente. Não é só glamour, não é só glamour. Quem quer empreender não é só glamour, pessoal. Tem muito chão para percorrer. Tem muita história para contar também depois, tá? Essa que é uma grande vantagem. É verdade. E é bem legal. Só que, assim, tudo é gratificante. Eu acho, assim, que cada passo, quando a gente faz aquilo que a gente ama de verdade, não fica pesado. Ontem, por exemplo, eu cheguei... Essa semana foi uma semana que eu passei mal porque me deu uma crise alérgica. E eu me senti tão acolhida, porque daí eu fui pro hotel, mas assim, todo mundo me cuidou. Aí os clientes também mandavam mensagem, Vivian, tô preocupada com você. Então isso é tão legal, sabe? É um carinho, né? É um carinho. Aí cheguei tarde, ontem eu cheguei 10 horas, eu acho, em casa, né? 10 horas ou 11 horas, nem sei. Mas assim, ninguém vê isso. Só que a gente tem que se dedicar para que as coisas aconteçam. Verdade. Para que as coisas fluam, né? O pessoal imagina que empreender é chegar na empresa às 8 horas da manhã, meio-dia sair para almoçar, às 1h40, 2 horas voltar, trabalhar até às 6. A gente trabalha muito. Que bom seria, né? A gente trabalha muito. A gente trabalha sábado, a gente trabalha quando tem cursos, que a gente tem apresentação nas segundas. A gente forma uma vez por mês. No máximo, a gente pega os clientes novos para fazer a gente chama de discovery de produtos, mas é uma apresentação técnica dos produtos, né? Então, uma vez por mês a gente faz essa apresentação. Eu já tenho que me preocupar desde sábado para manter tudo organizado, para deixar tudo preparado, tudo que precisa, se preocupar com a recepção, porque quem vai nos nossos eventos sabe que é tudo muito personalizado. O cliente chega, tem um bilhetinho, tem um carinho. Quando a gente manda uma entrega para eles, a gente manda com um bilhete, com um bombom. Então, tudo isso, assim, a gente se preocupa com os detalhes, que às vezes isso que as grandes empresas, a gente tá sendo perdido com o tempo, esse carinho, esse acolhimento, né? Humanizar, né? Humanizar. Então, a gente quer ser diferente por causa dessa parte de humanizar as pessoas. Perfeito. Vá. Que coisa linda essa conversa. Mas agora eu quero cutucar um pouquinho as feridas. Eu quero que você fale um pouquinho sobre quais são as principais dificuldades que você encontrou, os problemas. Muitas vezes, talvez, um cliente ou outro não pagou. Como é que tu contornou isso ou tu contorna isso? Tentar dar uma ideia também pro pessoal que está assistindo, né? Sim, a gente já no início, assim, a gente já sofreu bastante com isso, porque a gente queria muito vender.
A gente estava naquela ânsia, eu quero vender, quero vender. Aí a gente vendeu e teve alguns profissionais, ainda bem que a gente tem a maioria dos clientes são legais, são parceiros da empresa, mas teve alguns que não honraram com o compromisso. E aí, quando a gente está iniciando, você não tem um fluxo de caixa. Você não tem. Então, você conta com aquele dinheiro para comprar mais produto para revender novamente. Então, até porque quando você está começando a tua margem, você não pode colocar a margem correta porque você é uma marca nova que ninguém conhece. Então, você tem que ter também um diferencial de valor, né? Então, a gente teve alguns percalços no meio do caminho e assim que às vezes eu cheguei em casa e pensei, meu Deus, eu não quero mais continuar, eu vou desistir aqui porque eu não sirvo para isso, porque eu tenho esse meu jeito, eu falo, eu sou muito boazinha, eu digo sim para todo mundo, quero ajudar todo mundo, só que assim, nem todo mundo quer ajudar a gente, né? Então, às vezes a gente sofreu um pouco nisso daí. Mas ainda bem que hoje a gente está mais consolidado, né? A gente já tem uma estrutura melhor, né? A gente, por causa também da consultoria, então a gente já tem alguns padrões a seguir, então alguns processos, exatamente. E é interessante, né? Porque eu estava comentando antes que a consultoria ela vem para metrificar, né? Colocar métricas, né? Dentro dos teus processos e organizá-los da maneira correta, né? E eu acredito que dentro da consultoria do Solano também tem essa parte de contas a receber, né? De como vender, que cliente vender, que estilo de cliente vender, né? Isso eu acho muito interessante também, as empresas terem... Colocar um limite de crédito para cada cliente, que no início a gente errou por causa que a gente, como eu falei, a gente queria muito vender. Então, a gente queria ir lá fazer um pedido alto e vendia. Mas cada cliente tem que ter um limite de crédito, porque senão aí, aquele cliente que é bom, ele não vai se importar que tem um limite de crédito. Ele vai honrar o compromisso, depois vai liberando mais crédito e assim vai. E aquele talvez que já está de má fé, aquele não vai gostar que tem um limite de crédito. Verdade. Então, depois que a gente implantou esse limite de crédito, a gente melhorou 95% a gente melhorou. Então, assim, agora é bem raro acontecer alguma coisa assim, mas a empresa só vai para frente se tiver todo esse processo, né? Então, e a gente tem que, né, aqui a gente, na nossa cultura regional aqui, eu tenho distribuidores do Brasil que eles só vendem no cartão ou no Pix. Mas aqui na nossa cultura e na nossa região, a gente ainda tem que vender no boleto. Então, ali que a gente errou no início, né? A gente fica, na verdade, à mercê de algumas situações, né? Mas a gente tem que se adaptar também à nossa realidade, né? Sim. Se a nossa realidade é vender no boleto ainda, vamos continuar no boleto. Porque querendo ou não querendo, eu vejo o povo da nossa região aqui como bons pagadores. A maioria são. A maioria são. Alguns, entre aspas, né? Talvez vamos acreditar que foi por algum problema maior, né? Então... Vamos pensar por esse lado, Vamos pensar por esse lado, exatamente. Ser positivo, ser né? Positivo, ser positivo. Então, conta um pouquinho para nós sobre a região de atendimento de vocês também. Qual que são algumas cidades chaves para vocês? Sim, a gente atende todo o oeste, o meio oeste de Santa Catarina. Então, a gente atende Joaçaba, São Miguel, Dionísio Cerqueira, Ceará, Concórdia, Chapecó, que é a nossa cidade polo, é a nossa cidade que a gente mais vende, né? E no Paraná também, a gente vende em Francisco Beltrão, em Dois Vizinhos, em Pato Branco. Em Pato Branco é a nossa maior cidade de atendimento também hoje no Paraná, né? Então, essas são as cidades principais. Então, a nossa região é bem grande em extensão, só que também a gente trabalha com uma filosofia um pouco de exclusividade. Por exemplo, a cidade que é grande, como São Miguel, a gente tem mais clientes, mas cidades menores, por exemplo, Campo Herê, a gente tem uma cliente, porque a gente quer dar uma certa exclusividade para aquela cliente, porque ela
trabalhando com o nosso produto e mantendo as compras mensais, ela consegue ter um diferencial também na cidade dela, entende? Claro, concordo. Então, a gente procura estar nos melhores salões de beleza de cada cidade. Isso eu acho interessante também, tu fidelizar Uhum, esse cliente nessas cidades menores, né? E uhum. dar exclusividade para eles também fornecer esse produto, né? Sim, Que é um produto brasileiro e maravilhoso, né? uhum. Por sinal. Em Itapejara do Oeste, que é no Paraná, é uma cidade pequena, né? A gente tem uma cliente que compra da gente, mas essa cliente, ela vale muito, porque ela, então, assim, ela merece ter essa exclusividade, ela trabalha a marca, ela é exclusiva da marca, então, tudo isso a gente conta também, sabe? Bah, muito, muito legal, muito interessante. Uhum. Vamos falar um pouquinho. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais esses produtos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a empresa Labrisa, sobre a história da Labrisa, né? Sim, Que isso eu acho verdade. interessante. Tu fez um briefing para mim, quando a gente conversou semana passada, eu acho que foi essa semana, a gente conversou tomando um cafezinho e tu me contou a história da Labrisa, eu achei muito interessante. Eu queria que tu fizesse uma. E realmente é maravilhosa. Porque tem o Suélio, ele é um grande empresário aqui do Brasil, assim, ele tem uma empresa enorme de móveis escolares lá em São Paulo, mais em São José do Rio Preto. Ele não precisaria ter um outro negócio, mas daí ele tinha um sonho de ter um filho. Ele e a esposa dele, a Cláudia, que é um amor de pessoa também. A gente se sente como se fosse filhos deles. Olha que legal. Porque eles tratam a gente assim, eles dão toda a consultoria pra gente, eles dão toda a assessoria, entende? É muito bom trabalhar com eles. Então, o Suélio, ele tinha um sonho de ter um filho com a Cláudia. Aí, ele disse assim, você tá grávida, eu não quero saber o sexo da criança, nós não vamos saber antes da criança nascer. Só eu quero saber, eu quero ter o poder de escolher o nome. Então, assim, se for menino, vai chamar Thor. E Thor, daí eu vou abrir uma empresa no ramo de pet shop, porque ele achava que Thor era nome de cachorro. Aí ele dizia, que ele queria uma empresa no ramo de pet shop. Engraçado essa parte. Sim. E se fosse menina, chamaria Brisa. Porque Brisa, aí ele partiria para a área dos cosméticos. Que daí ele abriria uma empresa, uma indústria na linha de cosméticos. E aí nasceu a Brisa. Hoje a Brisa existe, ela é a coisa mais linda do mundo. Ela tem 18 anos, né? E daí, por isso que é Labrisa. Aí colocou Labrisa por causa do marketing, mas o nome dela é Brisa. Brisa, assim como tá, com 2 Z. Então, ela é bem legal. Aí, por isso que também tem tanta qualidade nos produtos, porque ele falou, o nome da minha filha não vai ser vendido em qualquer salão de beleza e não vai ser qualquer produto. Vai ser um produto, quando o cliente usar, vai ser o melhor produto. O cliente vai dizer, nossa, eu quero essa Labrisa porque mudou o meu cabelo. É muito amor envolvido, né? Muito amor envolvido. Então, assim, e ele também trabalha, ele é uma pessoa que, como eu tenho esse meu jeito emocional, ele também tem isso. Então, a gente se identificou muito para trabalhar juntos, por quê? Porque ele se preocupa muito com a parte social também, tanto que ele tem uma carreta itinerante Labrisa. Nossa, que legal! Assim, o que é isso? Até é uma carreta onde é um salão de beleza. Móvel, e ele leva e ele tem os profissionais que trabalham nesse salão de beleza e eles percorrem o Brasil todo e vão numa cidade e param em algum ponto estratégico e arrumam gratuitamente os cabelos das pessoas que passam, das pessoas carentes, das pessoas que precisam. Então, por isso que a gente fala, ele também fala, ele que fala, eu parafraseei a frase dele, que é transformar vidas. Então, por isso, ele também trabalha muito isso. Eu acho isso muito bacana, muito legal também. Até um dia a gente vai trazer essa carreta Labrisa aqui para Chapecó também, sabe? Só a gente não tá conseguindo agenda, porque eu fui falar com ele agora na convenção e ele falou que esse ano tá lotado já. lotado, porque todo mundo quer. Todo mundo quer essa carreta. É diferencial, é um diferencial. diferencial, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Então, ele trabalha muito essa parte social também. E outra coisa que também a Labrisa, eu achei legal, é que a Labrisa, ela é uma linha toda vegana. Então, ela não
tem nada de teste em animais, nada de produto animal, então é bem interessante também ressaltar isso. E outra coisa que a gente está implantando também, a gente está se preocupando muito com o meio ambiente. Ah, isso é extremamente importante. Por exemplo, essa embalagem aqui, ela é capaz de demorar 200 anos praticamente para se decompor no meio ambiente. Então, o cliente, a gente trabalha com a logística reversa. O cliente que compra o produto, ele guarda 10 embalagens dessa, ele vai lá com as 10 embalagens, ele ganha um produto novo. Então, ao invés de ele jogar no lixo, ele guarda a embalagem, devolve, o cliente leva para a nossa distribuidora devolve para a indústria e a indústria recicla. Então, é muito legal, a gente procura manter o meio ambiente limpo, para não... Porque, como nós falamos, né? Às vezes é um pouquinho só que a gente faz. A gente não consegue mudar o mundo. A gente não adianta dizer que a gente vai mudar o mundo. Mas a gente consegue fazer a nossa parte. E fazendo a nossa parte, se cada um fizesse a sua parte, a gente já teria um mundo melhor, né? A gente consegue melhorar um pouquinho ele, pelo menos. Melhorar um pouquinho, exatamente. Então, tornar um pouquinho melhor. Nossa, eu achei muito legal essa parte de que vocês... o cliente guarda as embalagens, 10 embalagens, vai lá e troca. Além de ajudar o meio ambiente, ele ganha uma bonificação. Ele ganha uma bonificação e todo mundo ganha. E a gente ganha também. O meio ambiente ganha. O meio ambiente ganha, a indústria ganha, porque não precisa comprar mais matéria-prima, dá para reciclar o produto. Então, é uma política que a gente ainda está implantando e que ainda está um pouco difícil de manter. Porque às vezes os clientes eles acham um pouco difícil. Eu tenho que guardar 10 embalagens. Porque às vezes a gente também tem tendência a pensar só no lado da gente, né? Mas se a gente pensar num todo, fica mais fácil para a gente tá fazendo essa parte de reciclagem também. Que legal, hein? Eu estou vendo essa mesa aqui, eu estou encantado, realmente estou encantado. Que bom, que bom. Essa é a intenção, né? Me fala um pouquinho, eu sei que tu é uma pesquisadora também das novas tendências e vai bastante congresso. Falar um pouquinho das novas tendências desse mercado de cosméticos para cabelos, que eu acho interessante também a gente frisar um pouquinho aqui. Sim, a gente está com vários projetos para este ano, né? Agora, recentemente, a gente voltou, a gente levou 14 profissionais lá para São José do Rio Preto, para eles conhecerem a indústria da Labrisa, para eles conhecerem o centro de distribuição. A gente passou um momento... a gente fez um curso na Academia Labrisa, lá em São José do Rio Preto. Então, assim, eles conseguiram conviver. Então, eles tiveram essa proximidade também com os donos da indústria, para tornar essa parte mais humanizada. Então, foi um sucesso tão grande que agora, dia 15 de abril, a gente vai estar voltando para lá com 40 profissionais. Nossa! Então, esses 40 profissionais, a gente vai estar indo lá, vai ter uma convenção, né? E eles vão participar de um curso e eles vão estar conhecendo também a indústria, o CDL, toda a empresa da Labrisa também, né? Então, vai ser... bem legal. E a gente está com outro projeto também, que a gente ainda não está formalizado, mas vou dar um spoiler. Nossa! A gente vai fazer um mega evento aqui na cidade de Chapecó. A gente ainda não tem local definido, não tem nada definido, mas assim, é um curso onde a gente vai trazer uma pessoa importante no ramo dos cabeleireiros, uma celebridade no ramo dos cabeleireiros, a gente vai trazer para cá. E assim vai ser um divisor de águas, tanto para a nossa empresa, que é a AVPS Cosméticos, tanto para a Labrisa e tanto para os profissionais que são nossos parceiros também. Então, esse é um spoiler, não posso falar muito ainda, porque não está nada definido. Não dá para abrir datas, nada ainda? Não dá para abrir datas ainda. Mas, assim, muito em breve a gente vai lançar ali nas nossas redes sociais, e sim, eu acho que vai ser... eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso, né? Eu também acho que vai ser um sucesso. Você tem uma energia maravilhosa, você é uma empreendedora nata, sinceramente. Olha, conhecendo e falando contigo agora, te conhecendo melhor, aqui nós estamos se conhecendo, né? Te conhecendo um pouquinho melhor, eu sinto esse amor que você tem. Eu tenho mesmo, eu tenho. E assim, outra coisa que eu também acho bem importante...
a gente estabelecer a disciplina. A disciplina eu acho que é o ponto principal para a gente ser empreendedor. A gente tem que ser disciplina, regrado. E assim, como que a gente adquire a disciplina? Porque é difícil manter. Extremamente difícil. É difícil, às vezes você quer sair fora. Mas assim, o que eu aprendi para a gente manter a disciplina, inclusive, foi ouvindo um podcast, porque quando eu estou em viagem, eu procuro estar sempre ouvindo os podcasts, porque eles nos agregam, ao invés de ouvir uma música, uma música sertaneja, que é legal, claro, né, é legal, mas assim, que não te agrega muito. Então, você ouve um podcast, ele acrescenta na vida da gente. Então, eu ouvi um podcast aquele nadador, o César Cielo. Adorei a frase que ele falou. Ele falou que a disciplina e a autoconfiança vem de dentro, não vem de fora. A gente promete, quando a gente prometeu uma coisa para a gente mesmo, a gente tem que cumprir aquilo. Então, a gente não pode dizer, a partir de hoje, eu vou na academia 5 vezes por semana. Você sabe que é difícil e que a gente não vai cumprir. Então, assim, promete que tu vai uma vez na semana, mas vá uma vez na semana. Então, desde que eu estou fazendo isso, eu prometo uma coisa para mim mesma, eu estou seguindo, eu penso, eu prometi que eu vou fazer e vou fazer. E isso gera uma autoconfiança na gente, que a gente depois é automático. Por isso que ele também ficou campeão e conseguiu todos os prêmios possíveis. Ele não, acho que não teve prêmio que ele não conseguiu. Ele conseguiu todos os prêmios. Até medalha olímpica ele ganhou? Ele ganhou todos os prêmios possíveis. Mas por quê? Porque ele falava que ele treinava todos os dias. Aí quando ele ia competir, aquilo era natural para ele. Então é isso que é a vida. A gente tem que ser disciplinado, ir na academia, na alimentação, tem horário de lazer? Tem, mas tu tem que ser regrado, porque daí quando você tem uma empresa, aquilo se torna natural. Você fazer as coisas na empresa é natural, e uma empresa não pode parar, ela precisa de regras, ela precisa de processos, ela precisa da parte chata, mas que a gente tem que fazer, porque a gente tem tendência a fazer só o que a gente gosta, né? Realmente. Mas é sobre isso. Então, a gente é só treinar a disciplina, né? Eu também estou treinando todos os dias, procuro. Não sou um exemplo de disciplina ainda, mas a gente procura manter isso, né? Mas é sempre dar o primeiro passo, né, Vivian? Isso. Sempre tem que dar o primeiro passo, sempre tem que dar o start, Uhum. né? Se tu ficar acomodado no teu canto sem ter nenhuma mudança, tu vai ficar sempre daquele jeito. E outra coisa também é que a gente não pode ficar se comparando aos outros. Por exemplo, às vezes não tenho mais idade para abrir uma empresa porque o fulano abriu empresa e é muito mais jovem. Nós temos que nos compararmos a nós mesmos. Então, a gente tem que ser melhor, 1% melhor a cada dia, que não precisa mais do que isso. Então, assim, porque a gente compara com o outro e cada um tem uma realidade, cada um tem uma vida, cada um teve seus traumas, cada um teve as suas dificuldades para chegar onde está. Então, a gente tem que fazer aquilo que é bom pra gente e se comparar somente a nós mesmos. Concordo plenamente, porque cada um tem o seu bastidor, né? Uhum. Aqui a gente é uma pessoa, mas lá atrás que é a realidade, né? Exatamente. Então, não adianta a gente achar que, vou me comparar com aquela pessoa porque aquela pessoa é famosa, porque aquela pessoa é bem-sucedida, mas ninguém sabe todas as horas de trabalho que ela teve lá atrás. Ela treinou muito. Talvez ela se dedicou tanto para estar ali naquele momento. E a gente olha para ela, a vida para ela parece ser mais fácil do que para mim. Mas não, ela treinou muito para estar ali. Ela treinou para ser fácil. Para ser fácil, exatamente. Então, é sobre isso. A gente tem que se melhorar todos os dias. A gente fazer cursos, ler, estudar. Como eu falei, estudar como um médico, não só para ser vendedor ou para ser representante, mas para qualquer profissão. A gente tem que se dedicar, tentar fazer tudo com excelência, tudo com perfeccionismo, para que tudo saia. E eu digo até mais, faça, estude, treine, que tu vai adquirir amor por aquilo. Sim, exatamente. Porque quando tu adquire amor por aquilo que tu está fazendo, fica extremamente mais leve, né, Vivian? Sim, exatamente. Quando você faz uma coisa por amor, se torna mais leve. Não é difícil. Agora, quando você faz uma coisa que não é leve,
é melhor mudar de segmento, porque daí Aham. talvez não é aquele a nossa vida. Talvez não é aquele o nosso sentido, né? A nossa vida aqui é uma passagem, se for ver, né? E é tão rápida, né? É rápida, a gente vai ficar um tempo aqui e depois vão ficar as memórias E o E as- legado deixado, e né? as coisas boas que a gente fez, né? Eu achei bem interessante quando tu falou transformar vidas, né? Uhum, E que nada, não é só empresa, né? uhum, Tu quis falar isso, tem muito por trás também sim. disso, né? Tem o carinho, tem o afeto, tem o abraço, tem a conversa Uhum. com esses profissionais que muitas vezes também querem desabafar, falar seus problemas, né? Sim, exatamente. Às vezes não é só a gente pensar, eu vou ajudar a pessoa, mas às vezes não é só com o financeiro, às vezes é com o teu tempo, às vezes é com ouvir a pessoa. As pessoas estão tão conectadas hoje em dia, tão num mundo de redes sociais onde tudo é tão maravilhoso, tudo é tão magnífico, que a vida, a nossa vida parece ser tão chata às vezes. E não é, cada um só posta aquilo que Que é deseja postar. justamente, Então, justamente. você não vai postar você chorando as tuas É. dificuldades, né? Você quer mostrar quando tá tudo bem. As melhores experiências eu vou postar, né? Sim. Minhas melhores experiências eu vou postar agora. Exatamente. Mas não posta descabelada acordando de manhã cedo, né? Sim, treinar isso aí, descabelada de manhã cedo, carregando caixa aí, Aham. assim, né? Então, é isso daí, né? Que legal. Vivian, eu quero te entregar um regalo do nosso patrocinador, Nossa, que legal! da Nó. Chapecó Personaliza Porcelanas Corporativas. Pode abrir? Pode abrir. Olha só! Pode abrir um regalo do nosso patrocinador aqui do nosso, que podcast. maravilha! Que eu sei que você vai utilizar bastante. Eu sei que você é adepta a um cafezinho, um chazinho. Nossa, adorei! Muito obrigada! Olha só! Obrigada para Chapecó Personaliza, adorei, olha só. E é um excelente presente para a gente dar para os nossos clientes, né? Verdade, Olha verdade. só, É o presente que adorei. todo mundo utiliza, né? Uhum. E eu quero falar um pouquinho da Chapecó Personaliza. Eles fazem toda a parte de personalizado em porcelanas, tá? Porcelanas, outros materiais também, como plásticos. Eles fazem toda essa personalização. Eles têm vários clientes a nível Brasil. Eles fazem também para hotéis personalizados, para cafeterias, para restaurantes, todos os pratos personalizados com as suas logos e tal. Então, se vocês precisarem, pesquisem Chapecó Personaliza na internet, vocês vão encontrar o site deles e é só fazer o pedido, que eles entregam no Brasil inteiro. Vivian, que conversa mais boa que a gente tá tendo aqui. Tô gostando bastante, bastante mesmo. Michel, só tenho a te agradecer por essa oportunidade realmente única. Primeira vez que eu tô participando de um podcast na minha vida. Não, e tá super bem. Tá super bem. É. Parece que é natural pra ti. Não, mas não é natural. Não é natural. A gente tenta, né? Mas vamos enfrentar os medos, né? Medos todo mundo tem, mas a diferença a gente tem que enfrentá-los. Verdade. Uhum. Vivian, quero te agradecer por participar do Ação Talks, Uhum. meu podcast aqui, que é o podcast para a gente trazer conhecimento, trazer um case que nem o seu, né, de sucesso e expansão aqui, juntamente com a Labrisa, Uhum. trazer conhecimento realmente para esse público, né, Uhum. e indiretamente inspirá-los. Ai, que né? bom. Tomara que a gente inspirou pelo menos uma pessoa, já valeu, né? E eu desejo muito sucesso para o teu Ação Talks. É um canal que eu já estou inscrita, já estou seguindo, e é um canal, assim, que já é um sucesso, mas eu desejo, assim, mais sucesso ainda para você, para tua equipe, né? Para você que é uma pessoa que eu te conheço, assim, que tu tem um coração maior do que o mundo, né? Obrigado. Então, você também faz aquilo que você ama, que dá para ver nos teus olhos, né? Então, isso você tá no caminho certo e a gente só tem a dar certo quando a gente faz aquilo que ama, né? Quando faz com amor, como você falou, quando é leve pra gente, né? Isso é verdade, isso é uma grande verdade. Uma Tem grande. que fazer o que tu gosta, o que tu ama de verdade, né? Exatamente. Pessoal, vocês que não estão inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam, dê o joinha aí pro pessoal do YouTube aí,
dar aquela forçadinha no nosso conteúdo para aparecer para mais pessoas, né? E se puder divulgar o nosso canal também, agradeço. Para um amigo que é empresário, pensa em empreender, né? Esse canal que é para isso. A gente vai trazer toda semana um conteúdo diferente e um conteúdo extremamente relevante nesse mundo dos negócios, tá? Então agora nós estamos encerrando mais um Ação Talks, a casa do empreendedor e empreendedora espartano. Ficamos por aqui. Obrigado, Vivian. Obrigada. Beijão. Tchau. Beijão, até mais.